E agora, sem delongas, para que nós possamos encerrar a aula de hoje, nós já estudamos, né, o que é uma gimnospermas. Nesse capítulo nós estamos falando de gimnosperma e angiospermas, tá? Primeiro nós estamos estudando a fundo o que é uma gimnospermas. Vimos onde é o habitat dela, qual que é a espécie mais encontrada aqui no Brasil, a estrutura dessas gimnospermas, e agora nós precisamos estudar a reprodução das gimnospermas. Como que acontece a reprodução, né? Para formar novas espécies de gimnospermas. O livro de vocês, na página 156, fala assim, ó. A semente, né? A gente já sabe que a semente é uma estrutura presente nas gimnospermas. E é através da semente que há, né, o nascimento de novas gimnospermas. Então o livro fala assim: a semente é uma estrutura reprodutiva que apresenta um envoltório dentro do qual o embrião está protegido. O que é envoltório? A semente ela tem, tá? Ela apresenta uma casca. Essa casca é chamada de envoltório e essa casca ela produz o embrião. O que é o embrião? A nova planta, tá? Então a semente ela tem esse envoltório que é chamado de casca e a finalidade dele é proteger o embrião. Além da proteção, outra função da semente é fornecer alimento ao embrião, que pode ser nutrido com as reservas do tecido que o recobre. Então, além da semente ela ter a casca que protege o embrião, a semente também ela tem a função de fornecer alimento ao embrião. Porque essa casca ela tem o quê? Ela tem reservas nutritivas para poder levar, né, alimento até o embrião. O livro de vocês segue assim, ó. Desse modo, as sementes podem germinar longe das plantas que lhe deu origem, fazendo com que a dispersão dessas plantas seja mais eficiente do que a das briófitas e das pteridófitas. Então, por exemplo, existe um pinheiro aqui, né? Aqui onde eu estou. A semente desse pinheiro, ela pode desenvolver lá em Anápolis. Por quê? Porque existe uma semente, essa semente é envolvida por uma casca que protege esse embrião e essa semente ela também tem reserva nutritiva que nutre esse embrião até ele se formar uma nova planta. Então, no mesmo local que está um pinheiro, não precisa ser necessariamente nascer novos pinheiros. Ele pode nascer em outro lugar. Por quê? Porque há essa casca com essa reserva nutritiva e essa proteção. O livro de vocês segue assim, ó. Diferentemente das briófitas e das pteridófitas, as gimnospermas não dependem da água para que ocorra a fecundação. Lembra lá na briófita e na pteridófita que nós estudamos sobre reprodução e lá falava para que houvesse a fecundação, precisaria da água, levar o quê? O gameta masculino até o gameta feminino para que houvesse a fecundação e houvesse o quê? A formação de um novo zigoto, que é um embrião. Então, aqui na gimnosperma nós não precisamos da água para levar o gameta masculino. Nós não precisamos da água, nós precisamos de uma outra estrutura que vocês vão ver aqui, tá? O gameta masculino presente, o que acontece? Na gimnosperma e na angiospermas, nós temos o quê? Nós temos grão de pólen. E nesse grão de pólen é que fica o gameta masculino na planta masculina e o gameta feminino na planta feminina. Como que é dispersado esse grão de pólen, esse gameta masculino nesses grãos de pólen? Através, pessoal, do vento. Então, né, o gameta masculino no grão de pólen é transportado até o gameta feminino, que também fica no grão de pólen, através do vento. Algumas vezes através do vento,
Outras vezes, raramente pode ser feita o transporte pode ser feito através de insetos e animais, como beija-flor. Beija-flor, ele pode pegar o grão de pólen de uma planta masculina e levar, né, até uma planta feminina. Raramente isso acontece, geralmente é por vento, tá? O livro de vocês fala assim: esse processo de transporte do grão de pólen da estrutura reprodutora masculina até a estrutura reprodutora feminina é chamada de polinização. Então, para que haja um novo ser, um novo gimnosperma, nós precisamos que através do vento ou raramente através de insetos, o grão de pólen masculino ele solte, né, por vento ou através de inseto, e encontre o grão de pólen feminino, para que haja a fecundação. Esse processo ele é chamado de polinização. Por quê? Porque é feito através do gameta masculino e do gameta feminino que estão encontrados onde? No grão de pólen. Isso é chamado de polinização. Quando eles se encontram, é polinização. Pólen masculino com pólen feminino se encontram, polinização. O livro de vocês fala assim, ó: os órgãos reprodutores das gimnospermas são os cones. Na pteridófilos foram chamados de soros, né? Agora nas gimnospermas, os órgãos reprodutores são chamados de cone. Então existe o cone masculino e o cone feminino. No livro de vocês, na página 156, eu acredito que vocês tenham o livro. Na imagem A, nós temos um cone masculino, um órgão reprodutor masculino chamado de cone masculino, e na imagem B nós temos um órgão reprodutor feminino chamado de cone feminino, certo? Eles se encontram, né? O cone feminino é levado, o cone masculino é levado, né? O grão de pólen que está nele, através do vento ou raramente por insetos, até o cone feminino. Ali, quando há fecundação, é chamado de polinização, tá? Então, agora vamos passar para a página 157, onde o livro de vocês fala assim, ó: quando os grãos de pólen provenientes do cone masculino chegam ao cone feminino, pode germinar, originando o tubo polínico. Então, quando o grão de pólen masculino chega até o grão de pólen feminino, que são os cones masculino e feminino, que é a polinização, e haver a germinação, origina-se tubo polínico, tá? Esse tubo, pessoal, ele conduz o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Dessa forma, ocorre a fecundação, que dará origem ao embrião. Então, quando eles se encontram, dá origem a um novo embrião, a uma nova planta, tá? Ao redor do embrião, desenvolve-se um tecido nutritivo que fica protegido por um envoltório, que é a casca, tá, da semente, formando o que? As sementes. A semente, ela vem para o quê? Qual que é a finalidade dela? Proteger o embrião que fica lá dentro e nutrir ele através da reserva nutritiva que fica dentro dele, tá? Essa semente, se essa semente ela cair no solo e encontrar condições apropriadas, né? Que é fertilidade no solo, água, né? O embrião poderá se desenvolver e então formar uma nova planta. No livro de vocês, na página 155, tem um pinhão. Um pinhão, ele é uma semente. Aí mostra o envoltório, que é a casca. O envoltório é a casca. Dentro mostra para que é que serve a semente. Ela serve para poder proteger o embrião. Aí nós temos aqui um embrião. Esse embrião existe por quê? Através do grão de pólen masculino com o grão de pólen feminino, encontrou o cone, que é a estrutura reprodutora masculina, né? Com o cone feminino, que é o sistema reprodutor feminino. Se encontraram, houve a fecundação, houve a germinação, que é o tubo polínico, formou o quê? Um novo embrião. Então, a casca ela serve para proteger esse embrião e ao redor dessa casca existe o tecido.
o tecido cheio de reserva nutritiva que nutre esse embrião até ele formar o quê? Uma nova planta. Então, no livro de vocês, existe a ilustração de como que é que acontece uma reprodução de gimnospermas. Lembrando que o livro de vocês citou três exemplos de gimnospermas, que é o que? Sequoia, que não se encontra no Brasil, mas nos Estados Unidos, porque ela gosta de clima frio. No Brasil, citou o exemplo de araucária, que se encontra onde? No clima temperado da Mata Atlântica, e citou o exemplo também de pinheiro. Porém, a reprodução, a ilustração aqui do esquema de ciclo de vida reprodutora de uma gimnospermas é de uma araucária. Então, como que é que funciona? No bruto mesmo, sim, especificadamente, uma reprodução de gimnospermas. Existe uma araucária do sexo feminino e existe uma araucária do sexo masculino, são sexos separados. O sexo masculino, a planta masculina, ela tem o cone masculino, que significa o quê? Órgão reprodutor masculino, e a araucária feminina, ela tem o quê? O cone feminino. Eles vão o quê? Liberar o grão de pólen através do vento ou através de algum inseto, tá? Através do vento, o gameta masculino, o cone masculino vai encontrar o cone feminino. Eles se encontrando, vai haver o quê? A fecundação. Essa fecundação vai formar uma semente. Essa semente existe para proteger o embrião e para nutrir o embrião. Nutriu, formou a semente. Essa semente nutrida, protegida, protegendo o embrião, ela vai germinar e formar uma nova araucária jovem, que é o que o livro de vocês mostra, tá? Então, é assim que funciona a reprodução de uma gimnospermas. Aí, o livro de vocês fala ainda sobre coníferas, tá? Coníferas vem de cone, lembrando que cones são o quê? Estruturas reprodutoras dos gimnospermas. Então, o livro de vocês fala assim, ó. As coníferas recebem este nome por apresentarem cones. Apesar dessa característica aparecer em todas as gimnospermas, as coníferas reúnem o maior número de espécies entre as gimnospermas. Nesse grupo, em geral, os cones masculinos e cones femininos encontram-se em plantas separadas, Como eu acabei de falar para vocês, a planta masculina ela tem cone, que é o órgão reprodutor masculino, e o cone feminino, que é o órgão reprodutor feminino. As espécies de conífera de maior tamanho são conhecidas como sequoia, que não são encontradas no Brasil, e sim nos Estados Unidos. Outras coníferas bem conhecidas são os ciprestes e as araucárias. As coníferas são atualmente as plantas arbóreas mais atingidas do planeta. Na Califórnia vive uma conífera com mais de 4.600 anos de idade, que ela é apelidada de Matusalém. O que significa Matusalém, pessoal? Um indivíduo de idade extremamente avançada, tá? Então, planta muito velha. Então, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a conífera ela é apelidada por Matusalém. As coníferas mais conhecidas no Brasil são pinheiros, tá? E araucária. Eles podem atingir 50 metros de altura, o pinheiro ele tem 50 metros de altura com folha com 25 centímetros, tá? E a folha desses pinheiros tem formato de agulha, que faz com que a planta o quê? Perca pouca água, assim ela podendo viver em lugar com escassez de água. Esse gênero é nativo do hemisfério norte, que é o gênero do pinheiro, e apresenta grande importância econômica. Por quê? Porque através do pinheiro, a madeira do pinheiro ela pode ser usada na fabricação de lápis, na fabricação de caixote, em alguns tipos de papel através de uma substância que existe nele, que é a celulose, pode-se fazer o papelão. As espécies menores, de pinheiros, elas são utilizadas no comércio de árvore de Natal, nos finais de anos.
Esses são alguns exemplos de conífera. E para encerrar, na página 158, encerrar as gimnospermas, o livro de vocês fala em pratos limpos. Se é possível nós estimarmos, né, a idade ou não de uma árvore. A gente pode estimar, mas ter certeza jamais. O livro de vocês fala assim, ó. Como é possível estimar a idade de uma árvore? Se você respondeu que basta saber a data em que foi plantada, é claro que está certo. Mas existem plantas que nós já nasceram e elas já estavam plantadas, já existiam. Como nós vamos saber, né? No entanto, saber a idade de uma árvore que não vimos nascer fica mais complicado. Há alguns métodos usados, mas nenhum deles ainda é capaz de identificar a idade exata de uma árvore, apesar de darem boas estimativas. Um desses métodos é o de contagem dos chamados de anéis de crescimento anual. Um dos que eles usam mais são esses anéis, contar esses anéis, né? Anéis de crescimento. No entanto, contar os anéis também não é uma estimativa exata, pois sua formação pode variar de acordo com os fatores de ambiente. Por exemplo, se o ambiente for um lugar que for muito seco, às vezes a planta ela vai ter mais idade, o anel de crescimento não vai crescer e também então não vai saber se ao certo se aquela quantidade de anel realmente é aquela quantidade de anel de crescimento, realmente é a quantidade de anel mesmo. O que significa esse anel de crescimento, Dani? Como que eu vou contar isso? Pessoal, quando a gente corta uma árvore, um tronco de uma árvore ao meio, né, cheio de círculozinhos dentro desse tronco, esses círculozinhos eles são chamados de anéis de crescimento. Geralmente eles costumam contar cada círculozinho daquele ali como um ano de vida da árvore. Porém, é correto? Nem sempre é correto, como eu acabei de falar para vocês. Pode ser que às vezes tenha escassez de água naquele local e aquele anel não desenvolve. Então, não é a contagem exata, mas é uma das sugestões, né, de contagem, né, da idade de uma árvore. Por certo, não tem como estimar, né, por certo, a idade de uma árvore. Mas podemos o quê? Estimar a idade, tá? Dessas duas formas. Tá bom? Nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, porque é muito bom a matéria, né? O capítulo é um capítulo excelente de ser estudado. E até a próxima aula.